A densidade. A densidade é uma propriedade específica da matéria. Lembra que a gente aprendeu que dentre as propriedades da matéria existem propriedades gerais, comum a todo tipo de matéria e que não me ajuda a identificar, porque todas têm, como é o caso da massa, por exemplo. E nós temos as propriedades específicas que nos ajudam, que são úteis para identificar uma substância. Por quê? Porque ela é especial daquela substância, ela é específica dela. Esse é o caso da densidade. As substâncias diferentes têm diferentes densidades, conforme o material que elas são feitas. Então, a densidade é uma propriedade específica da matéria e ela é referente à razão entre a massa e o volume de um corpo. O que quer dizer isso? Você vai dividir a massa pelo volume e você vai achar o valor da densidade, que a gente, segundo a unidade de medida internacional do Sistema Internacional de Medida, é de grama por centímetro cúbico ou quilograma por metro cúbico. O que quer dizer isso? Em cada centímetro cúbico existe aquele X grama de substância, aquela quantidade de matéria. Em cada centímetro cúbico, ou seja, em cada volume desse, tem aquele valor X de massa. Então, por exemplo, a água tem densidade igual a 1,0 grama por centímetro cúbico. O que quer dizer que ela tem em cada centímetro cúbico 1 grama de água, 1,0 grama de água, certo? 1 centímetro cúbico é 1 vezes 1 vezes 1. Lembra, para calcular o volume de um sólido geométrico, você multiplica profundidade, largura e altura, ok? Ou grama por mililitro, tá? Também às vezes é utilizada. Para gases, utiliza-se grama por litro, mas nós vamos trabalhar mais com grama por centímetro cúbico e às vezes quilômetro por metro cúbico. A densidade é inversamente proporcional ao volume. Sim, porque D é igual a M sobre V. Então, o contrário, quando você troca o lado, né? Fica inversamente proporcional. Isso significa que quanto menor for o volume ocupado por determinada massa, maior será a densidade. Ok? Quanto menor o volume, maior a densidade. Lembra da figura que eu passei para vocês do açúcar, 1 kg de açúcar e 1 kg de sal? Que 1 kg de sal ocupa um volume bem menor do que 1 kg de açúcar? É esse raciocínio. Para entendermos como isso ocorreu na prática, pense, por exemplo, na seguinte questão. O que pesa mais, 1 kg de chumbo ou 1 kg de algodão? Isso é uma pegadinha. 1 kg quer dizer que a quantidade de massa é a mesma. 1 kg de algodão, 1 kg de chumbo. Nós temos, entretanto, um volume de algodão muito maior para alcançar essa quantidade de massa. Por quê? Porque o volume tem uma densidade menor, ele é menos denso, ok? E o que é diferente do chumbo, que é um metal que tem bastante matéria por centímetro cúbico, tem bastante grama por centímetro cúbico, e por isso ele é mais denso, ocupa um volume menor, certo? Então, esse exemplo do chumbo e do algodão, o exemplo do açúcar e do sal, te ajuda a visualizar isso. Na realidade, eles possuem a mesma massa. O peso deles é o mesmo. A diferença é que entre 1 kg de chumbo e 1 kg de algodão consiste na densidade. A densidade do algodão é pequena porque sua massa espalha-se por um grande volume. Desse modo, vemos que a densidade de cada material depende do volume ocupado por ele. O volume é uma grandeza física que varia com a temperatura e a pressão. Isso significa que a densidade também dependerá da temperatura e da pressão do material. Por isso que a gente, quando está calculando densidade, e sempre quando vocês estiverem fazendo uma questão do vestibular ou qualquer outra coisa relacionada, vocês vão ver lá, a densidade do material X é tanto gramas por centímetro cúbico sob condições normais de temperatura e pressão. Porque em outras, se variar a temperatura e pressão, também vai variar a densidade. Então, concluindo, outra coisa muito importante, a densidade dos materiais nos permite prever se o material flutua ou se ele afunda no outro. Como que eu sei?
Vamos nos basear na água. Vamos pegar a água como referência. Nós temos a água que tem a densidade de 1,0. Nós temos um metal que tem a densidade de 13 gramas por centímetro cúbico. O mercúrio, por exemplo. Se não me engano, 13,5 gramas por centímetro cúbico. Se eu colocar o mercúrio na água, ele é mais denso ou menos denso que a água? A água tem 1, ele tem 13 de densidade. Ou seja, em cada centímetro cúbico de mercúrio, eu tenho 13 gramas. Enquanto que na água, em cada centímetro cúbico de água, eu tenho 1 grama. Então, se eu colocar o mercúrio na água, o que vai acontecer com ele? Vai afundar, ok? O sódio tem uma densidade menor que a da água, acho que 0,97. A água é 1,0. Se eu colocar o sódio na água, o que vai acontecer? A densidade dele é menor, ele vai flutuar, certo? Então, os exercícios que nós vamos fazer são todos baseados nesse raciocínio aí.